Hoje nós vamos falar um pouco sobre o filme e o livro A Estrada, de Cormac McCarthy. Seja bem-vindo ao Te Conto, seu canal de ficção científica. Meu nome é Peu e eu estou falando da Terra. Antes de começar o vídeo, por favor, deixe um like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda e deixe um comentário para a gente ver se você gostou ou não do vídeo. E vem que eu te conto. Cormac McCarthy é um escritor norte-americano nascido em 1933. Na juventude, ele serviu na Força Aérea dos Estados Unidos durante 4 anos e estudou artes na Universidade do Tennessee. McCarthy tem sido comparado nos últimos anos a outros grandes nomes do romance contemporâneo norte-americano, como Don DeLillo, Philip Roth ou Thomas Pynchon. Os pontos altos da sua obra são os livros Meridiano de Sangue, de 1985, Onde os Velhos Não Têm Vez, de 2005, e A Estrada, de 2006. No ano seguinte ao lançamento de A Estrada, em 2007, McCarthy recebeu o Prêmio Pulitzer de Ficção pelo romance A Estrada. O Prêmio Pulitzer é a honraria mais importante concedida ao jornalismo norte-americano pela Universidade de Columbia, localizada em Nova York. Esse prêmio é entregue aos profissionais que se destacam nos campos do jornalismo, da literatura e da música. Nomes importantes da literatura dos Estados Unidos já receberam esse prêmio, como Philip Roth, John Updike, Toni Morrison, William Faulkner e Cormac McCarthy está entre eles. McCarthy tem 2 filhos, Cullen McCarthy, que hoje tem 59 anos de idade, e John McCarthy, que tem 23 anos. Quando John nasceu, McCarthy já tinha mais de 60 anos e ficava pensando o tempo todo que podia morrer a qualquer momento e deixar seu filho pequeno desamparado. Foi então que ele teve a ideia de escrever A Estrada. Quando o livro foi lançado, o escritor tinha 73 anos e seu filho caçula, John, tinha apenas 8 anos de idade. E nós conseguimos ver, tanto no livro quanto no filme, a grande preocupação de um pai em proteger o seu filho. McCarthy é conhecido por escrever westerns e retrata muito bem a violência, a aridez e a crueza do oeste norte-americano. Em A Estrada, ele escreveu diálogos curtos e às vezes um pouco confusos, pois o texto é todo corrido, não há marcação de diálogos. Por exemplo, ele não faz uso de travessões ou de aspas para indicar quem está falando, então exige um pouco de atenção para saber quem está falando em cada momento. Porém, os seus parágrafos não são muito longos e a sua linguagem é clara e direta, sem muitos floreios desnecessários. Ele não é daqueles autores que para você entender você precisa ter uma grande bagagem de leituras ou precisa da ajuda constante de um dicionário. É bem tranquilo de entender o texto de Cormac McCarthy. Em 2009, A Estrada ganhou uma versão para o cinema dirigido pelo australiano John Wilcott, que é muito fiel ao livro de Cormac McCarthy. Alguns dizem que o filme é fiel até demais ao livro, como se isso fosse um demérito. É verdade, o filme é muito fiel ao livro. Praticamente todas as cenas do filme estão também no livro. Talvez apenas algumas cenas com a esposa do personagem de Viggo Mortensen é que não apareçam no livro exatamente da mesma maneira que apareçam no filme. Mas a minha opinião é que essa é uma das melhores adaptações de uma mídia para outra de todos os tempos. Em um mundo devastado, onde as pessoas perderam tudo, nada importa, exceto a família. Eles só têm um ao outro, e esse é o motor que move o filme, o amor do pai pelo filho. Um pai com medo de que seu filho não saiba cuidar de si mesmo em um mundo tão perigoso no dia em que ele estiver ausente. E tem o bônus de contar com uma atuação primorosa de um ator espetacular que é acostumado a ser muito eficiente nas suas interpretações, que é Viggo Mortensen, é um grande ator. Possivelmente, a convicção com que ele interpreta o seu personagem é um dos maiores trunfos dessa produção. A Estrada é uma obra que aponta o perigo de não dar ouvido aos avisos que a natureza dá em relação aos abusos cometidos pela humanidade. Houve uma hecatombe ecológica. Não é mostrado exatamente o que aconteceu, mas algo deu muito errado e o planeta está morrendo muito rápido. Nesse contexto, as certezas se perdem e logo surge o desastre da moralidade na figura do canibalismo, por exemplo. O homem destrói sua socialização ao perder sua conexão com a natureza e a terra que o alimenta. Já que o planeta morreu e todos os habitantes também vão morrer mais cedo ou mais tarde, os sobreviventes vivem uma individualidade ainda mais absoluta, ainda mais exacerbada que hoje em dia. As pessoas são rebaixadas a viverem como animais, apenas fugindo, roubando, matando ou devorando uns aos outros. E quando eu falo devorando uns aos outros, não é figura de linguagem, é canibalismo de verdade. E nesse caos pós-apocalíptico, um pai precisa proteger seu filho pequeno dos inúmeros perigos que os rodeiam. Na história aparecem outros personagens, mas por tão pouco tempo que na tela nós vemos praticamente apenas a figura de Viggo Mortensen e Cody Smith McPhee. E a atuação do garotinho também é muito boa.
Essa redução de personagens imposta pela história-fonte obriga o longa-metragem a concentrar sua força expressiva nos dois atores. E eles arrasam, eles têm uma ótima química junto. E é também interessante que o personagem do garoto serve como um contraponto ao personagem do pai. O personagem de Viggo Mortensen, o pai, mostra-se como um ser humano ambivalente em termos morais. Ele não é uma coisa só. E isso faz esse personagem ser muito mais humano e realista. Enquanto ele está disposto a fazer qualquer coisa para proteger seu filho e é extremamente preocupado, ele foi embrutecido com as situações que vivenciou, o seu filho não se permite ser moldado nessa mesma forma que seu pai. E ele é meigo e preocupado com as pessoas ao seu redor, servindo como uma barreira para o seu pai não passar de vez para o lado dos homens maus. O garoto serve como se fosse uma bússola moral para o seu pai. Ele vive perguntando para o pai se eles ainda são os mocinhos da história, se eles vão se tornar os caras maus um dia, se eles vão precisar comer carne de gente no futuro. Enfim, se o garotinho não estivesse tão determinado a ser do time das pessoas boas, certamente seu pai ia acabar cometendo barbaridades terríveis, igual às demais pessoas nesse futuro sombrio. Um fato interessante é que no livro anterior de Cormac McCarthy, onde os velhos não têm vez, tem um personagem que fala algo muito interessante. Ele diz que nunca se cansa da natureza. E ele fala assim: estar rodeado por ela é estar calmo, cura o coração. As montanhas, as árvores, as planícies sem fim, a lua, as milhares de estrelas. Qualquer homem pode ser calmo e completo. Aqui em A Estrada, essa natureza que passa paz e completude não existe mais. Os únicos sentimentos que ela passa agora são angústia, medo e desesperança. O filme e o livro são lentos, sombrios, angustiantes, e aqui não vamos ver ação nem perseguição entre mocinhos e malvados, nem mesmo um pai que vai explodir todo mundo que cruzar seu caminho para proteger o seu filho. Muito pelo contrário, nós vamos ver um drama muito forte, com momentos de autêntica ternura, bastante tensão e mal-estar. Muito mal-estar mesmo. Não é uma ficção científica cheia de explosões e conceitos tecnológicos, mas é uma história extremamente atual, possui um drama humano fascinante e é uma das melhores atuações da carreira de Viggo Mortensen. Vale a pena ler o livro e também assistir o filme. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se não gostou, dá dislike, comenta se já leu ou assistiu A Estrada e se inscreve no canal para dar uma forcinha. Para o infinito e além, vem que eu te conto!